Boa noite. Começa aqui mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. Este programa é transmitido simultaneamente pela Rádio Cultura AM e retransmitido pelas TVs educativas de Porto Alegre e dos seguintes estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Piauí. O programa Roda Viva é apresentado ao vivo, portanto, poderemos receber perguntas encaminhadas pelos nossos telespectadores, a Bernadette, a Yara e a Denise, pelo número 252-6525. Repito, 252-6525. Nossa entrevistada desta noite é famosa desde que nasceu, com o apelido Tutu. Afinal, era filha do casal Jânio da Silva Quadros e Eloá do Vale Quadros. Só isso bastaria para que Tutu fosse muito conhecido. Mas ela começou há poucos anos uma carreira política solo. Ela é hoje a deputada federal pelo PTB de São Paulo, Dirce Tutu Quadros. É a nossa entrevistada desta noite. E estará, pela próxima hora e meia, sentada ao centro de uma roda viva formada pelos seguintes entrevistadores: Ricardo Couto, repórter da sucursal paulista do Jornal do Brasil; Maria Cristina Duarte, diretora de redação da revista Cláudia; Clóvis Rossi, repórter do jornal Folha de São Paulo; Aloísio de Toledo César, comentarista político do jornal O Estado de São Paulo; Júnia Nogueira de Sá, editora da revista Veja em São Paulo; Terezinha Lopes, repórter da sucursal paulista do jornal O Globo; Sérgio Rondino, editor de política do Jornal da Tarde; Itão Gomes Pinto, diretor da sucursal de São Paulo do Correio Brasiliense. Estará conosco também, registrando cenas e momentos do programa, o cartunista Paulo Caruso. Agradecemos também a presença de alguns convidados da produção do Roda Viva. Deputada Dirce Tutu Quadros, há algum tempo se discutiu qual é a sua verdadeira nacionalidade. Todos sabemos que a senhora nasceu no Brasil, mas agora existe a versão de que a senhora tem a nacionalidade americana, que a senhora se teria naturalizado americana. Qual é a sua nacionalidade verdadeira? O que é que você acha que eu sou? Eu sou mais brasileira, eu acho que a senhora é brasileira, que feijão ou que qualquer outra coisa que o Brasil possa produzir. Eu nunca pedi nacionalidade brasileira e contesto a veracidade do documento, que inclusive não é um documento, é só uma xerox. A que a senhora atribui essa versão? Por que essa preocupação de algumas pessoas em apresentar a senhora como americana naturalizada? Isso tudo começou com a minha atividade na fiscalização e controle do governo, porque o governo não está acostumado com democracia. Ele não quer ser contestado e ele é um governo que não tem credibilidade, que está envolto em corrupção e que luta de forma desonesta contra tudo aquilo que se apresenta contra ele. Como eu, está passando por um sistema de desmoralização, de tentativa de desmoralização, o Carlos Chiarelli, etc. Enfim, todos aqueles que tentam produzir alguma coisa contra o governo. O governo não quer ser contestado. Agora, deputada, Clóvis Rossi. É fácil fazer acusações contra esse governo. O governo está envolto em corrupção. Agora, eu gostaria que a senhora precisasse dessa acusação. Quem do governo está envolto em corrupção? Dois. Quem do governo teria levantado essa xerox falsa a respeito da sua nacionalidade? Na medida em que a senhora acha que essa denúncia surge a partir da sua atividade. Então, quem do governo... O ministro Antônio Carlos Magalhães mandou-me participar, queria acabar comigo se eu me envolvesse no caso da OAS. Inclusive, ele declarou ao Estado de São Paulo, ao jornal, que eu teria que fazer minha denúncia em inglês, na tribuna. E eu respondi que faria em inglês, francês, espanhol e português, que são idiomas que eu domino, mas que a denúncia teria sempre o mesmo conteúdo. Tudo que poderia acontecer é que ela seria traduzida. Não sei quem produziu um documento, inclusive o meu advogado, que é um grande jurista, Péricles Prade, pediu
que a minha assinatura seja verificada, etc., o documento seja traduzido. A pressa foi tal que o documento não foi nem traduzido, ele foi enviado num processo em inglês, num país onde a língua é português. Agora, deputada, se me permite... A Luiz Toledo César. A senhora morou nos Estados Unidos? Morei. Morou? Quantos anos? Quase 17 anos. E a senhora parece que tem filhos americanos? Tenho. A senhora, no tempo que morou nos Estados Unidos, a senhora adquiriu a nacionalidade americana? Que eu tenha conhecimento, não. E nunca reivindiquei. Tanto que, após a data deste documento, eu registrei a minha filha, que está aqui presente, no consulado brasileiro como brasileira. O que a senhora quis dizer que eu tenha conhecimento? Não seria possível a senhora adquirir a nacionalidade americana? Não, não seria possível, não. Não seria possível. Deputada, a senhora poderia esclarecer Ricardo Couto. por que o ministro Antônio Carlos Magalhães entra nessa história? O que aconteceu em Natal? Qual foi a investigação que a senhora fez? Por que essa bronca dele agora contra o deputado? O genro de Antônio Carlos Magalhães tem uma construtora, uma empreiteira OAS. E a OAS está envolta em várias irregularidades pelo Brasil inteiro. Em Natal, por exemplo, ela, associada ao prefeito, que é sobrinho do Aloysio Alves, fez um contrato equivalente a 13 milhões de dólares sem licitação. Verba federal, da FAI, e eles tinham reivindicações para outras verbas federais também, que o Senado, por enquanto, suspendeu. Mas a maioria viria da FAI. E é um contrato bastante interessante. Esse contrato é uma espiral sem fim. Se daqui 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, a Prefeitura de Natal precisar de alguma coisa, está amarrada ao OAS. Esse contrato não tem especificação de obra. Se ele quiser construir um túnel de Natal a Tóquio, pode ser feito. Este contrato foi feito sem licitação. Eles decretaram utilidade pública, o que quer dizer o seguinte: se não asfaltar sua rua, o seu carro vai cair no buraco, você vai quebrar o pescoço, consequentemente não há tempo para licitação. O contrato é feito imediatamente. E mais uma série de irregularidades. Apresentei o meu relatório com pareceres jurídicos. Por exemplo, a parte da licitação é feita da seguinte forma: emergência. O contrato só foi feito 120 dias depois. Em 120 dias você tem prazo para uma licitação. E mais uma série de irregularidades. Taxa de administração 40%, quando no país se paga de 10% a 12%. Agora, eu sinto muito, eu não tenho nada pessoal contra o ministro Antônio Carlos Magalhães, mas eu tenho mandato popular, procuração do povo brasileiro. Me deram a missão, é a única comissão funcionando na Câmara dos Deputados, fiscalização e controle do governo. E eu faço a fiscalização e controle do governo, custe o que custar. Inclusive, essa denúncia veio da Folha de São Paulo. Deputada. Eu só queria que a senhora disse que não tem nada contra o ministro Antônio Carlos Magalhães. Eu queria saber se a senhora suspeita, ao menos, dele, ou suspeita de alguém dentro do governo de ter inventado, digamos, esse documento que a senhora diz que é falso. Bom, ele me mandou recados, o telefone... Não mandava, o telefone tocava, inclusive recebia ameaças pessoais, que receber injeções de heroína na veia, que a minha vida estava em perigo, que eu ia ser completamente desmoralizada, que eu ia ser destruída, eu ia ser retirada da política. As ameaças essas da injeção de heroína na veia eram feitas pelo ministro Antônio Carlos Magalhães? Não digo que foram feitas por ele, mas foram feitas por alguém. Carlos Schiarelli sofreu a mesma coisa, a família dele viveu em terror por muito tempo. Todos nós fomos ameaçados. Agora, em se tratando de uma mulher, eles acham que o campo é muito mais fácil, né? Se desestabiliza emocionalmente a mulher com muito mais facilidade, ela é mais frágil, qualquer coisa assusta. A senhora trabalhou nos Estados Unidos? Como? Trabalhou nos Estados Unidos nos 17 anos em que a senhora viveu lá? Trabalhei periodicamente, sim, trabalhava, não trabalhava. Ter trabalhado, onde a senhora trabalhou, poderia ter surgido num registro qualquer de trabalho, chamado Green Card, não sei. Não, Green Card eu tinha, Green Card todos têm. Green Card todos têm. Mas esse é um Green Card tipo carteira de identidade. Mas só tinha emprego fixo? Como? Só tinha emprego fixo?
Eu tive 3 empregos diferentes nos Estados Unidos. Eu parei grávida, parei para dar luz, etc. Arrumei novos empregos. Pode ter vindo desse trabalho, pode vir do fato de já ter trabalhado o aparecimento de um papel qualquer que dá a senhora também a cidadania. Não acredito porque eu deixei os Estados Unidos com um green card que é o alien. Alien é estrangeiro. Deputada, apesar da senhora ter afirmado que esse documento, quer dizer, no caso a certidão, apareceu em função do seu trabalho na Comissão de Fiscalização e Controle, a gente sabe que muito antes disso tentaram caçar o mandato da senhora. A senhora nem tinha tomado história, posse. mas isso não tinha nada com nacionalidade. Não sei, a senhora nem tinha tomado posse e já queriam caçar o mandato da senhora. Quer dizer, essa já foi uma segunda tentativa. Certo. Né? Eu já tive o meu mandato homologado pelo Supremo Tribunal 2 vezes. Certo. Eu queria perguntar uma coisa, senhora. A senhora atribui essas 2 tentativas a uma perseguição do Partido Democrata Cristão, que a senhora social cristão, que a senhora se elegeu, ou então uma tentativa do seu pai de não querer que a senhora prossiga na vida pública, que a senhora mesmo confessou que a senhora ingressou nela contra a vontade dele? Bom, isso é público e notório, não é segredo para ninguém, muito menos para vocês jornalistas. Não, esse problema é puramente político. Eu sou mulher limpa, nunca tomei dinheiro de ninguém, nunca me manifestei de forma indigna. A minha atitude parlamentar tem sido de grande dignidade, estou muito orgulhosa de mim mesma, sou muito assídua, não perco sessão, não perco votação, não perco trabalho, estou lá muito cedo, sou muito consciente da minha responsabilidade, principalmente como mulher, porque em 559 só 25 são mulheres, a nossa responsabilidade de representação é muito grande. Mas, deputada, a Margarida Pereira da Lapa pergunta que tipo de colaboração a senhora considera mais valiosa na elaboração da nova Constituição? Qual foi a contribuição que a senhora deu, que a senhora considera mais importante? Até agora, o que me deixou mais satisfeita, o direito dos trabalhadores. Eles realmente obtiveram avanços dignos. Mas ela pergunta também sobre a sua contribuição pessoal, quer dizer, que tipo de emenda a senhora ou ajudou a aprovar ou apresentou, que a senhora considera um projeto qualquer que a senhora considere mais importante? Ou a senhora pretende apresentar? Bom, eu estou vindo a semana que vem nas disposições transitórias com a minha emenda favorita, que é de eleições gerais. Vamos ver o que é que vai acontecer aí. Eu, pessoalmente, duvido que eu consiga aprová-la. Eu tenho uma, o Lula tem outra e nós vamos fazer uma fusão. As eleições gerais neste ano? Exato. Este ano, 88 eleições gerais, vamos começar do começo. Agora, deputada, por favor, Elisa, aqui. Vocês não dão muito tempo para a resposta, não? Não, a senhora pode Vamos completar, por favor, e depois a Júnia Nogueira de Sá queria fazer uma pergunta. Posso completar? Por favor. Porque o problema é o seguinte, esta classe que está aqui no poder não tem nenhuma legitimidade. Não representa o povo brasileiro, não foi eleita diretamente, inclusive o Congresso entrou pelo plano cruzado. O presidente Sarney não foi eleito, em condições normais nunca seria presidente, o governador Quércia não seria nosso governador, etc. A abertura democrática começou no ato institucional número 11 do presidente Geisel. E até hoje a abertura está aberta e se nós descuidarmos vai ficar assim eternamente. Ninguém está interessado em democracia no Brasil. Todos têm medo de democracia. Eles usam 1.500 desculpas. O povo não sabe votar. Como é que o povo não sabe votar? O povo nunca teve oportunidade de votar. Há 3 décadas não se paga para presidente. Eu? Não. Nunca votou Nunca votei para presidente, tenho 44 anos de idade. Digamos que essa emenda fosse aprovada e a Constituição promulgada e em seguida se marcasse eleições para presidente da República. Se o seu pai se candidatasse, a senhora votaria nele? Depende. Depende do quê? Contra quem? Quem é o seu candidato à presidência da República? Bom, Jânio Quadros é um grande administrador, ele é austero, etc. Mas eu tenho um grande conflito político com ele. Eu sou muito mais democrata do que ele. Entre nós existe uma geração com consequências de mentalidade terríveis. Por exemplo, ele agora prega 6 anos para Sarney. Ele quer prorrogar
o mandato dos prefeitos. Eu prego 3 anos para Sarney, e 3 anos para Sarney é muito. Já abusou demais do povo brasileiro. Ele está com 71 anos de idade. Pelo amor de Deus, esse país precisa de renovação. Ele precisa de renovação. Ele precisa de gente nova, de ideias novas, de coisas novas. O seu conflito, a senhora acha que é não, por político exemplo, o ou Antônio Emílio de psicológico? Moraes? Como? A senhora acha que o seu conflito com seu pai é de ordem O meu política ou conflito psicológica? nesta área é um conflito político. É um conflito político. Mas a senhora não acha que ele tentou, assim como o ministro Magalhães, a desestabilizar a senhora do ponto de vista psicológico para que fique mais fácil esse complô? Se eles tentaram, eles fracassaram. Não, ele, o seu pai. Não sei. Dizem que o ministro também procurou por ele e reclamou da minha atuação. E disse a ele, não sei se é verdade, ouvi dizer, que conseguiram controlar toda a bancada do PTB, menos a filha. E ele disse, minha filha é meio problemática, mas é honesta, etc. Não sei, não posso te responder. Mas... Olha, deputada, a senhora tem uma diferença assim, com o seu pai que a gente sente ao longo das décadas até, né? Durante a campanha eleitoral, por exemplo, a senhora fez uma afirmação que ganhou manchete em todos os jornais, de que havia desaparecido 2 milhões de dólares durante a campanha, né? Agora mesmo a senhora acabou de dizer que nunca tomou dinheiro de ninguém e jamais alguém pôs isso em dúvida. Certo. Agora, essa afirmação que a senhora fez, que na campanha do seu pai a prefeito sumiram 2 milhões de dólares. Eu fiquei terrivelmente chocada, né? Porque era muito importante que ele ganhasse aquela eleição. Era muito importante para ele, para todos nós, para os meus filhos. E ele se restabeleceria, nós todos vivemos o peso da renúncia. Um dos motivos pelos quais eu saí do Brasil, porque eu era filha daquele que renunciou. Deputado. Era um peso muito grande. E nós concluir. quase perdemos a eleição por falta de boca de urna. Foi o dinheiro da boca de urna. Agora, esse dinheiro, quem passou a mão nele, deputado? É importante saber como é que sumiu esse dinheiro. 2 milhões de dólares? Se eu soubesse, era o equivalente, né, o que deveria ser gasto numa boca de urna. Agora, seu pai desmentiu isso. Ele falou que não sumiu nem um tostão. Eu não desminto. Mas, deputada, a senhora... Eu queria, Ricardo, na mesma conte. linha, Rossi, que ela estava contando, lembrou o episódio da renúncia, tem uma pergunta nessa linha. Como é que foi o seu dia, 21 de agosto de 1961, dia da renúncia do Jânio na presidência da República? A senhora lembra como é que foi esse dia? Claro Onde é que que a senhora lembro. estava? O que aconteceu? Eu estava na minha casa no Brooklyn, com a minha primeira filha recém-nascida, e eu recebi um telefonema e fui participada. Quem informou Da a senhora, renúncia. deputada? Quem informou? Me parece que foi o Major Amarante, Que era do gabinete. exatamente, e pediu que eu me dirigisse para o Guarujá para encontrar com meu pai lá na casa do Zé Calil. Eu arrumei o que pude, fui para lá e nos encontramos lá. O que a senhora sentiu na hora em que ficou sabendo dessa notícia? Como é que a senhora reagiu? Não foi surpresa. Não foi? Não foi uma grande surpresa, não. Qualquer coisa no gênero eu já esperava, mas foi uma grande frustração. Mas em E a algum momento- Eu queria fazer a frustração durou tradicional muitos anos. pergunta, Sérgio pela André. milésima vez. Por que Jânio renunciou? Isso que eu queria saber. Exatamente. Ele alguma vez deu para a senhora alguma explicação? Ele não precisa dar uma explicação para mim, porque eu sei se há alguém nesse mundo que sabe, sou eu. Mas eu não acho honesto que se pergunte isso para mim. Eu acho que deve se perguntar isso a ele. Eu respondo pelos meus atos. A senhora não acha que pelos algum dele. dia ele vai dizer isso para a nação? Ele já deu umas 10 versões diferentes, né? Ele vai dizer o motivo verdadeiro à nação? A senhora acha que algum dia ele vai chegar a esse ponto? Não sei. Mas por que a senhora tinha um pressentimento? A senhora falou que não foi surpreendida. pelo Porque eu fato. acompanhava as dificuldades, eu estive com ele, não era Bertioga, qual era o nome da praia? Justamente na casa do pai do Antônio Hermílio. Era Bertioga, qual é a praia onde ele tinha aquela casa? Mas eu estive com ele passando uma semana, uns poucos dias antes da renúncia, consequentemente eu pressentia.
Vocês sabem, eu nasci e me criei nisso, né, na política. Aos 3 anos de idade, meu pai foi vereador mais eleito de São Paulo. Foi, inclusive, a primeira Câmara Municipal a ser aberta na abertura democrática de Getúlio Vargas. Eu já vi muita abertura. É por isso que acho que eu fico tão nervosa politicamente, porque eu só vejo abertura e as coisas não se abrem. Quais as qualidades do político Jânio Quadros que a senhora herdou como filho? Coragem, agressividade. Os defeitos? A honestidade, ele pessoalmente é austero. O que a senhora quer dizer exatamente com isso? Ele pessoalmente é austero. Em volta dele, a gente que não é austera, é isso que a senhora quer dizer? Dizem, não sei porque eu não frequento a prefeitura, né? Mas eu acho que as poucas coisas erradas que se apontam lá, não sei até que ponto ele tem conhecimento. Mas o que é que você ia perguntar? Perguntando das qualidades e dos defeitos. As qualidades e os defeitos. Os defeitos. Nós somos os dois muito briguentos. O prefeito Jânio Quadros estimula a senhora atualmente a continuar na política? Continua fazendo pressão para a senhora deixar de ser política, sair? Ele está isento. Ele não faz nem a favor nem contra. Aliás, sobre isso, deputada, qual é o seu futuro político? Quando terminar o seu mandato, o que a senhora pretende fazer? Eu pretendo continuar lá. Eu pretendo continuar lá porque 54, como? Vai se candidatar de novo a algum cargo? Qual é a sua meta na política? Eu pretendo continuar no Poder Legislativo, porque o povo brasileiro é composto de 54% de mulheres. Numa casa de 559, não somos só 25. A mulher foi oprimida pela família e pela sociedade. Ela não tem representação. A mulher é muito mais sensível, ela é uma economista nata. Porque quando eu faço supermercado, eu faço magistério de economia. Quando eu balanço as minhas contas, a mulher tem obrigação de ocupar o espaço que é dela. Ela tem que fazer representação popular, representação pública. Ela não faz porque ela é imediatamente rotulada de incompetente, ela é oprimida. Todos tentam desestimular a mulher é tida como fraca, as dificuldades são tantas que ela desanima e recua. Mas nós precisamos de mais mulheres. Sobre a mulher, eu gostaria de dirigir uma pergunta familiar, a senhora me perdoe, mas com certa frequência nós jornalistas vemos o seu pai fazer referências à enfermidade da sua mãe. E outro dia eu estava lendo um livro do Carlos Lacerda, escrito 25 anos atrás. Depoimento. E o Carlos Lacerda dizia que foi visitar seu pai e convidou-o para ir a um lugar, né? E isso, 25 anos atrás, o seu pai virou para ele, quase com lágrimas nos olhos, falou, eu não posso ir porque Eloá está morrendo, né? Ele vem fazendo esse tipo de afirmação já há décadas, né? Então isso gera a impressão de que ele usa politicamente essa situação. Então eu gostaria da senhora um esclarecimento definitivo a respeito disso. Como é que está a sua mãe? Eu estou em Brasília, ela está aqui, né? É muito difícil de eu fazer uma análise disso. Ela teve um carcinoma de mama, sofreu uma amputação muito séria, com consequências nos músculos, etc. Eu fiquei muito abalada com isso. Eu espero que esteja controlado. Não sei. Deputada, mas agora eu favor, gostaria Clóvis. de fazer uma pergunta para Deputada. todos vocês. Vocês me chamaram para entrevistar ou vocês querem entrevistar meu pai através da minha deputada, pessoa? a Vamos propósito, acertar deputada. os ponteiros aqui um pouquinho. Não, sem dúvida. Como eu disse na abertura do programa, a senhora tem uma carreira política que, por si só, já justifica a entrevista. Agora, a senhora há de perdoar essa curiosidade muito natural, porque a senhora é filha do presidente Jair, filha única. Então, essa chance é única também. A senhora desculpe, Pois não. mas tudo nos Vamos lá. interessa. Eu só queria que me Por exemplo, perguntasse alguma minutinho, coisinha a meu Sócrates. respeito também. O Ítalo Belloni, de Perdizes, diz o seguinte, que a senhora já explicou que quanto a candidaturas presidenciais,
A senhora condiciona isso a outros fatores, né? Que um dos quais seria a uma candidatura coisa do muito próprio Jânio. prematura. Ele Isso pergunta tem o que ser seguinte, agora, condicionado. em São Paulo, qual é o seu candidato a prefeito? O que a senhora pensa da candidatura do apresentador Silvio Santos? Que tipo de análise a senhora faz do quadro em São Paulo e qual é o prefeito ideal na sucessão do pai da senhora? Também acho muito prematuro. Mas a campanha já começou, deputada. A campanha já começou, principalmente agora com os 2 turnos, que eu votei a favor e eu sou favorável, eu acho que ajuda bastante democraticamente. A campanha começou sim, mas é ainda muito instável, né, qualquer resultado. Eu sou grande admiradora do Silvio Santos. Ele presta à população brasileira uma grande colaboração. Agora, eu acho que ele deveria continuar fazendo o que ele faz. Daí, a passar para prefeito, as consequências são muito grandes. Não digo que ele seria um mau prefeito, absolutamente. Mas não vejo como ele possa adquirir uma bagagem política, de repente, necessária o suficiente para ser prefeito de uma cidade que é o 3º orçamento da União. Tenho por ele maior respeito. Ele tem feito grandes coisas, realmente, pela população brasileira. Mas o povo brasileiro precisa começar a diferenciar certos talentos de outros talentos, etc. Eu, inclusive, tive uma emenda que perdeu, infelizmente, que é do voto voluntário, né? Deputada, não sendo voto obrigatório, você prestigia muito mais a carreira política nela mesma. Deputada, Cristiano. eu estava conversando antes que eu curti muito o seu quarto quando o seu pai deixava aberto para visitação e tive ocasião também de ver um filme em que a senhora parecia uma adolescente tímida num recital de piano. E eu fico olhando o seu rosto nos jornais e agora aqui na televisão. Eu gostaria de saber onde é que a senhora acha que a senhora perdeu a doçura? No embate político, no amor ou na vida mesmo, diária? Eu acho que eu não perdi a doçura. Mas onde é que a senhora acha que foi mais difícil combater? No amor, na casa, com a família? Esquecendo o quadros, né? Eu estou querendo ver a senhora como um ser humano normal. Como ser humano. A vida pode ser muito difícil e ela pode ser muito fácil também. Agora, o que nós não podemos fazer é lutar contra a vida. Nós temos que aceitar as coisas como elas são. Eu gosto mais de mim hoje do que quando eu tinha 20 ou 25 anos. Eu tenho muito mais paciência com a vida, eu sou muito grata pelas oportunidades que eu tive. Eu espero ter oportunidade de devolver. Eu fui uma pessoa privilegiada em todos os pontos. Quanto a senhora acha que agora com essa facilitação da lei do divórcio, a senhora gostaria de tentar mais vezes no casamento? Eu agora tenho uma dificuldade aí, né? Uma questão de tempo. Eu não tenho mais tempo para essas coisas. Eu levanto às 6h30 da manhã, ando 2 milhas, me arrumo, arrumo a minha filha para o colégio, etc, etc e tal. Vou para a Câmara, volto 9, 10, 11, meia-noite, dependendo da disposição de Ulisses Guimarães, que anda muito boa, por sinal. Consequentemente, eu não tenho tempo para romance nem nada disso. E com a idade, eu estou com 44 anos, você fica assim muito exigente, você fica muito sabida, você fica muito sensível. E o que é que a senhora está eliminando com a sua sabedoria? Quer dizer, como é que ficou o seu filtro? Não se choque, não. Eu estou eliminando quase tudo. Deputada, eu gostaria de voltar um pouquinho à questão do sumiço da verba da campanha, porque a senhora é membro da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. Queixa-se de que o governo não gosta de ser investigado. Mas a senhora não acha que este caso específico, a senhora certamente tem informações a esse respeito, deveria ser investigado a fundo, até porque todas as pessoas que participaram da campanha municipal em São Paulo em 1985 continuam na atividade pública. Quer dizer, se deram sumiço a $2 milhões, na próxima eleição podem dar sumiço a 3 ou 4. Eu não posso investigar isto, porque eu não tenho meios, nem tenho competência, não é verba federal, eu só tenho direito de investigar verbas federais, etc. Não há muito que se possa, eu já pensei, já estudei, etc. Não há muito que se possa fazer a respeito, porque aquele que doa não gosta de aparecer, aquele que recebe não gosta de assinar um recibo.
O que nós temos que fazer, e que já foi um pouco feito na Constituinte, e tem que ser feito muito mais, é mudar, pelo amor de Deus, pelo amor ao povo brasileiro, o sistema eleitoral. Para que essas coisas não tenham oportunidade de acontecer. Sérgio, eu queria ligar, esse assunto está ligado a um outro episódio importante, Augusto, queria, acho que para emendar aqui, é que depois da senhora fazer essa denúncia, logo em seguida, a senhora foi internada numa clínica psiquiátrica contra a sua vontade. Não, eu só queria esclarecer isso, né? Até onde a gente sabe, contra a sua vontade. Exatamente. Em seguida foi levada a uma viagem ao exterior, até onde a gente sabe também, a senhora não estava querendo ir, né? Na sua opinião, quem é que deveria estar internado na clínica e não está? Como é que foi esse episódio? Deputada, desculpe, até queria acrescentar o seguinte, a senhora vai receber depois cópias de todas as perguntas. Essas perguntas todas também se reportam a esse episódio de que fala o Ricardo Couto. Acho que uma delas, que foi encaminhada pelo Antônio Miranda, que é presidente da Sociedade Amigos do Parque São Rafael, São Mateus, acho que ele resume esse quadro de curiosidade dos telespectadores. Ele pergunta o seguinte, quem a internou na clínica? Pergunto se é verdade que a senhora contratou um advogado para impetrar habeas corpus contra a clínica, uma vez que estava ali contra a vontade. Com licença, deixa eu responder essa antes que eu me esqueça. Pois não. Foi muito mais bonito do que isso. Eu não contratei advogado nenhum. Um jurista chamado Péricles Prade chegou em casa na hora do almoço, sentou para almoçar com a esposa, e a esposa perguntou a ele, você sabe o que aconteceu para a filha do Jânio? Ele disse, não, ela foi internada numa clínica psiquiátrica. Ele levantou, sem me conhecer, e impetrou habeas corpus contra a clínica. Perfeito. Então a senhora está confirmando. Se o habeas corpus foi concedido, a última pergunta. E se a senhora tem alguma coisa contra a pessoa ou as pessoas que a internaram? Isso acho que resume, tem a pergunta do Ricardo. Eu acrescentaria se a senhora acha que essa internação tem alguma coisa a ver com essa denúncia do sumiço dos 2 milhões de dólares. Olha, uma coisa que vocês, como seres humanos, devem entender é que tudo isso, para mim, é muito penoso, é muito triste, é muito deprimente. E todos nós só conseguimos sobreviver se deixarmos o passado morto em paz. Isso é uma coisa do passado, já aconteceu, eu sobrevivi, saí muito bem, o que é uma coisa até surpreendente, eu mesmo me surpreendo, como eu sobrevivi a tudo isso. Agora, o que eu fiz foi uma coisa que foi muito mal interpretada relativa, mal interpretada a propósito, né? Eu apresentei uma emenda constitucional proibindo qualquer tipo de internamento psiquiátrico, a não ser com a presença de um curador do Estado e médicos qualificados. Porque o que aconteceu comigo foi uma experiência muito interessante, não aconteceu só comigo. Eu tive uma senhora que me procurou, uma senhora de mais de 50 anos, que foi raptada na Rua Augusta por uma clínica, amando do marido que se apaixonou pela secretária de 23 anos. Eu tive uma jornalista que, durante o governo Médici, era filha do militar e se envolveu em política estudantil. Então, o pai internou. Eu tive vários casos, enfim, depois que aconteceu comigo, eu tive quase 10 mil telegramas no Congresso. E aqui no Brasil é uma prática irresponsável e é abusada. Quando a pessoa se torna inconveniente, é uma saída que ainda é aplicada. Me permita, por que houve a sua internação? Pergunte para aqueles que me internaram. A senhora não quer dizer quem foi que internou a senhora? Como? A senhora não quer dizer quem foi que internou a senhora? Eu fui internada, a ordem de internação foi assinada por Jânio Eloá Quadros. Agora, os 3 médicos que assinaram a minha internação, um não me via há 20 anos, o outro não me via há uns 7 meses e o terceiro não me via há uns 8 meses. Eles assinaram a internação de uma pessoa sem examinar o paciente. Ô, deputada, dando sequência a isso, meses depois, o vereador Walter Feldman recebeu em mãos cópias atestando que o prefeito Jânio Quadros teria uma conta secreta em um banco na Suíça. E, junto a essa cópia, veio uma receita de bolo escrita do punho da sua mãe, Dona Eloá. Então, eu queria perguntar o seguinte, como a senhora tem ideia que são documentos pessoais, documentos que só a família poderiam ter, tem ideia de como esses documentos foram parar nas mãos do vereador?
Esse é um problema que ataca a honra do meu pai e da minha mãe, esse é um problema que está na justiça, esse é um problema que não está direito eu discutir aqui com você. E o Jânio tem conta secreta na Suíça? Eu não tenho conhecimento das atividades do prefeito Jânio Quadros. Como eu disse no começo do programa, a senhora é famosa desde que nasceu. Agora, os brasileiros têm alguma curiosidade especial sobre o período em que a senhora viveu nos Estados Unidos, porque eles acompanharam a sua vida até a mudança para os Estados Unidos e voltaram a acompanhá-la mais recentemente. Então, Mauro Ribeiro, da Aclimação, ele diz o seguinte: gostaria que a senhora fizesse um breve resumo de sua vida nos Estados Unidos, esses 17 anos, onde morou, com quem foi casado e quantos filhos teve. Enfim, como é que foi sua vida nos Estados Unidos desses 17 anos, resumidamente? Bom, resumidamente, não é fácil. Se é fácil resumir 17 anos. Resumir quase 17 anos, exatamente, né? Mas, quando eu cheguei aos Estados Unidos, eu pensei que eu sabia falar inglês e descobri que não sabia, o que é muito comum. Não sabia o suficiente para sobreviver lá. Eu fiz a Universidade do Texas, que fica em Austin, que é a capital do Texas. A senhora não estava casada nessa época? Não. As capitais americanas são capitais sempre muito pequenas. E esta, particularmente, tinha o governo do estado e a universidade. A universidade era pequena na época, ela tinha uns 2.000 e poucos alunos, hoje ela deve estar com uns 40 mil. E eu me formei em citologia, que é a história, o estudo da célula, né? Eu me formei em 1 ano e meio, aí me transferi para Houston. Fui trabalhar no MD Anderson, que é um hospital de pesquisa de câncer, onde também participa a NASA e a Baylor Medical School, quer dizer, eu era funcionária dos 3. E fazia trabalhos bastante interessantes, fascinantes, um campo de trabalho muito bom, que aqui no Brasil, infelizmente, não existe. São Paulo, talvez um pouco Oswaldo Cruz, mas sem nenhuma qualidade, enfim, principalmente incentivo, né? E eu me casei com um americano 11 anos mais velho que eu. Tive 3 filhos, uma delas está aqui, a Tina está aqui, ali, que está com 12 anos. Antes da senhora viajar, a senhora foi casada uma primeira vez no Brasil e teve 3 filhas também. Exatamente. Fala um pouco como é que a senhora vivia nos Estados Unidos tão longe, né? Como é que, longe das filhas, parece que elas ficaram no Brasil, né? A senhora teve 3 filhos do primeiro casamento e 3 nos Estados Unidos. 3 segundos, exatamente. Como é que é essa vida, essa distância dos filhos? Foi muito difícil para mim, né? Se bem que eu vinha para cá, para o Brasil, regularmente. E a mais velha foi, as outras não foram. Ela esteve nos Estados Unidos comigo. As outras 2 não foram. Mas eu vinha para o Brasil regularmente. Ano sim, ano não, eu vinha. Todo ano eu vinha, de acordo com as possibilidades eu vinha. Agora foi muito difícil. Naturalmente foi muito difícil, foi uma parte muito sofrida. Agora era muito difícil para mim também ficar aqui no Brasil. Eu tentei fazer universidade, tentei fazer direito na PUC, não consegui, era uma pessoa muito marcada, como eu já disse, eu era filha daquele que renunciou, enfim, o culpado de todas as desgraças e todos os problemas deste país. Eu era uma pessoa a quem não era dada nenhuma possibilidade de vida, nenhuma personalidade, enfim. E eu comecei a enfrentar uma série de problemas, consequências desses que eu enumerei a você. Então eu tive que fazer uma opção, né? Para tudo na vida você tem que pagar um preço, nada é de graça. A senhora adquiriu o American Way of Life. O que a senhora acha, por exemplo, desse sistema americano de vida? O que a senhora acha da democracia americana? A democracia americana é a democracia americana. Agora, o americano, eu sou contra a entrada do capital estrangeiro aqui no Brasil. Eu acho, agora estão aparecendo umas perguntinhas que eu estou gostando de responder. Eu acho que o Brasil não deve pagar a dívida externa no momento. Os Estados Unidos decretou moratória 2 vezes. O povo brasileiro não aguenta este pagamento. Nós não aguentamos a presença do FMI. Americano é maravilhoso dentro de casa. Quando ele passa a fronteira, ele vira bandido. A senhora acredita, então, que existe um imperialismo yankee atuando no Brasil, na América Latina? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Ele saiu de casa para fazer lucro, defender o que é dele e levar de volta para casa. Agora, a democracia americana, os direitos humanos, o valor do cidadão, é um negócio
que nós todos devemos aprender. Por sinal que eu fui da Comissão dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, e eu apliquei lá muito do que eu aprendi nos Estados Unidos. E um sistema democrata terrivelmente interessante, porque quando eu cheguei nos Estados Unidos em 1968, eles estavam virando os ônibus, pondo fogo, etc., no problema racial. Não aceitavam as crianças pretas na escola. E no ano de 1979, meus 3 filhos tinham professoras negras na escola. Deputada, você vê uma evolução terrível, né? E uma Constituição que cabe numa página. E que teve todo esse jogo de cintura todos esses anos. Por quê? Porque eles têm um grande... Aí é o segredo da democracia. E o segredo do presidencialismo americano. Por isso que os Estados Unidos é o único país democrata de sucesso presidencialista, que eu sou parlamentarista, porque ele tem um grande poder judiciário, que aqui no Brasil é Júnior, eu queria saber, por favor, Sérgio. se enquanto Júnior, a depois senhora Sérgio. morou nos Estados Unidos, as pessoas reconheciam na senhora a filha de um ex-presidente brasileiro, um presidente que havia renunciado, porque exatamente na época que a senhora chegou aos Estados Unidos, o Brasil viu um momento muito especial da sua história, e os americanos estavam com os olhos pousados aqui. Eu saí imediatamente depois do AI-5, né? E como é que era a sua convivência com seus colegas de universidade? Eles sabiam Completamente que a senhora era normal, filha de um completamente presidente? normal. Ninguém sabia que eu era filha, a maioria nem sabia que eu era filha de presidente ou qualquer coisa no gênero. E os que sabiam, o que Consequentemente, comentavam com a senhora a respeito do Brasil, a respeito da renúncia do seu pai? Como é que era visto isso no exterior nessa época? Não foi muito visto, nem muito discutido, não. Foi pura e simplesmente aceito. A América Latina, a América Central é muito tumultuada democraticamente, etc. Então, foi uma coisa analisada com muito mais frieza, né? Por sinal que de fora você sempre vê as coisas com muito mais calma. Deputada, Sérgio, desculpe, só continuando a pergunta da senhora que foi feita pelo Tão, como é que é o tratamento dispensado à mulher americana? Em que medida ele é diferente do tratamento dispensado à mulher aqui no Brasil? Porque a senhora fala sempre das injustiças aqui praticadas contra a mulher, que é uma preocupação que a senhora tem. Qual é a diferença? Ou quais são as diferenças? A diferença é brutal, né? O homem e a mulher americana são iguais. O homem e a mulher brasileira não são iguais. Por sinal que democraticamente nos Estados Unidos, todo o homem é igual. All men are alike. E aqui não me diga que é porque não é. Para começar, a renda do povo brasileiro, 50% dela está na mão de 10% da população. O brasileiro per capita é o 48º em distribuição de renda pessoal. Ele recebe 1/3 do salário mínimo da América Latina. Deputada, Ele sofre a carência de 400 calorias por dia e ele está, no momento, 12 centímetros mais baixo do que ele deveria ser. Cristina, desculpe, eu interrompi só o Sérgio. Sérgio faz a pergunta, Cristina... Então, você veja que na nossa sociedade, os homens não são iguais, as mulheres não são iguais. Agora, na Constituinte, nós estamos dando o mesmo direito de terra à mulher do campo, o mesmo direito de propriedade à mulher. Isso não existia antes. Quando eu, com meu primeiro marido, quis abrir uma boutique na Rua Augusta, ele teve que assinar a permissão para o meu negócio. Enfim, a mulher brasileira ainda é uma sub-brasileira, é uma brasileira de segunda classe. Sérgio Gondino, Cristina em seguida. A senhora demonstra claramente que acha doloroso falar de assuntos familiares, particulares e tal. Não, doloroso Só e pra desinteressante, né? Mas isso faz parte, de certa maneira... Esse é o maior programa político do Brasil, não é o maior? Essa é a sina do homem público. De fofoca. A senhora Vocês deve ter aqui não... sofrido, a senhora deve ter sofrido isso muito ao longo da história política do seu pai, quando a senhora não se envolvia em política. Eu nasci e me criei num aquário. Pois é. Agora, exatamente, a senhora não previa que essas coisas poderiam acontecer quando resolveu entrar na política? Quer dizer, Mas é claro, mas é claro. Toda a E eu história tiro do seu tudo pai de por trás. letra, eu não me aborreço.
Eu nunca me deprimo, absolutamente, é um direito de todos a curiosidade. Mas também existe um certo direito de privacidade e as coisas se tornam completamente repetitivas, né? O que perde completamente o interesse. Mas o que Olha, deputado, ele tem levou a uma fazer pergunta. política? Luiz, por favor, O que levou a Cristina. entrar na política? Por que a política? A senhora sempre gostou do assunto? Por que resolveu ser deputada? Eu só posso Até então... gostar de política, porque, como eu te disse, eu vivi e me criei na política. Aos 3 anos de idade, meu pai foi vereador mais votado em São Paulo. Naturalmente, pelo ambiente, se tornou o maior interesse da minha vida. E eu fui uma pessoa muito exposta, eu viajei mais de 41 países, eu conheci Nero, Nasser, Tito, visitei essa sociedade, eu estive na Rússia, eu estive em Cuba, visitei essas sociedades, estudei os estilos de governo, os diferentes povos, etc., as condições das mulheres, das adolescentes, etc. E tudo isso me interessou muito. Agora, o que mais me interessou realmente foi a Constituinte, porque o Brasil estava na idade da pedra em matéria de Constituição. E, infelizmente, ele não está melhorando muito nessa nova Constituição, porque a renovação do Congresso de 72% não foi tão progressista quanto eu esperaria que fosse. E, infelizmente, a mentalidade é muito mais morosa na renovação do que a lei. A senhora tem votado com os progressistas. Né? Como? Tem votado sistematicamente com os chamados Sou progressistas. progressista e me confesso uma mulher de centro-esquerda, porque as elites são muito egoístas. Por favor, não, só respeitando a ordem, Cristina. Olá, Cristina, vamos lá. Eu acho o seguinte, uma vez que eu queria tirar os quadros, né, da sua vida um pouquinho, não queria fazer fofoca, e a minha intenção é individualizá-la um pouco pela sua história, né? Embora esse seja um programa político, eu acredito que as pessoas, a senhora pelo menos enumerou aqui uma porção de passagens dramáticas da sua vida, e eu acho que à medida que a senhora esclarece, eu não quero a fofoca disso, mas eu gostaria que a senhora aprofundasse a densidade da sua própria personalidade, porque senão eu me sinto injusta de sempre pensá-la como o pai do Jânio Quadros, né? Então eu gostaria de saber, esta mulher que viveu a renúncia do pai, separação, nem que seja temporária dos filhos, uma internação, como é que essa mulher sobrevive a todas essas passagens? Como é essa mulher? Como é que ela dorme? Como é que ela sobrevive intimamente? Eu gostaria de conhecê-la, porque essa estirpe, né, de algum lugar a senhora tirou, e eu acredito que não é da genética. Deputado, depois da sua resposta, teremos um breve intervalo. Por favor, responda. Você sabe o que é sofrimento? Um pouquinho. Sofrimento é ignorância. Todo sofrimento, a não ser o físico, o sofrimento do povo brasileiro, como tem gente que me diz, mas ninguém sente falta do que nunca teve, o que quer dizer que aquele que nunca teve sapato pode morrer descalço, aquele que nunca teve alimento pode morrer de fome. Não é isso que eu digo essa parte emocional, etc. Você tem que aceitar as coisas como elas são e você tem que desprender aí o seu crescimento. É mais uma experiência. Eu tenho uma bagagem que poucos seres humanos têm. Mas a senhora sobrevive, a senhora não tem insônia? Não, absolutamente. Eu durmo muito bem todas as noites. Nunca frequentou um divã de analista, nunca fez terapia? Essas coisas que algumas pessoas comuns recorrem para superar até dramas menores que os seus. A senhora já passou por alguma experiência que tivesse que pedir uma ajuda de um calmante, de um analista, de um terapeuta? Alguma coisa assim nesse sentido? Temporariamente, eu não quero ofender aqui nenhuma classe, nenhum tipo. Eu sou cientista formada, tenho um grande apreço à medicina, etc. Mas eu acho que o bom senso, a compreensão, a cabeça fria vale muito mais que qualquer divã de analista. Eu, sinceramente, os analistas que eu conheci estavam muito piores do que eu. Deputada. Talvez eu não devesse me pronunciar assim publicamente, devo ter perdido o voto de todos eles, mas
E eu tenho a impressão que fé na vida, fé na humanidade e paz consigo mesmo. Eu posso ter me aborrecido muito com a atitude de outros, mas eu raramente me aborreço com as minhas mesmas. Então, vou fazer 3 perguntas de uma vez à deputada Diz Tutu Quadros. Primeira do Ângelo Cecerbal, da Vila Nova Conceição. A pergunta é a seguinte: a senhora foi eleita por suas qualidades, por ser filha do Jânio ou pelos inimigos do Jânio? E até acrescentaria, ou pela soma desses 3 fatores. A Ivete Gomes Esteves, do Alto da Lapa, pergunta se a senhora tem intenção de ser candidata a um outro cargo político, como, por exemplo, prefeita, governadora do Estado ou presidente da República. E a Evelyn Pereira, da Vila Prudente, a senhora vê que o público feminino é considerável. Que bom. Pergunta se a senhora tem vontade de ser presidente da República e também pergunta o seguinte: quais as principais mudanças que a senhora faria de imediato? Então, primeiro, as razões da sua eleição, da sua vitória, e depois, qual seria o seu programa de governo como presidente? Curto programa, evidente. Ok. As razões da minha vitória. A minha vitória não foi fácil, não foi grande nem bonita. Eu não tive muitos votos. Naturalmente, quando uma pessoa como eu queria ser representando o povo, poderia ser interpretado como capricho ou falta de coisa melhor para fazer, etc. Eu mesmo pensaria 2 vezes em votar pura e simplesmente na filha de alguém. O nome Quadros é um marketing político, como Coca-Cola, Ford, etc. Você toca Quadros, dá voto, não resta dúvida. Eu tive uma oportunidade, não foi fácil. Agora, se eu me mantenho nela, é totalmente uma responsabilidade minha. Eu fui privilegiada porque eu tive uma oportunidade que muitas pessoas não têm. Agora, eu tenho que trabalhar muito para manter essa oportunidade que me foi dada. E a senhora pretende? Agora, o que eu pretendo? A minha personalidade, engraçado, eu sempre disse isso ao prefeito Jânio Quadros, ele teria sido o melhor senador e deputado federal que esse Brasil já teve. Pela nossa personalidade, né? Combativos, agressivos, estudiosos. Eu leio 200 páginas por dia, diariamente, dioturnamente, 200 páginas por dia, porque não se pode fazer fiscalização e controle do governo sem acompanhar o que o governo está fazendo. E eu gosto muito realmente do que eu estou fazendo. O poder legislativo me fascina. No minuto que me desse uma prefeitura, um governo do estado, uma presidência, me sentasse numa escrivaninha, eu me tornasse uma síndica, eu acho que eu morreria. Não a senhora pretende continuar no Legislativo? Eu pretendo continuar no Legislativo. Deputada, no início da campanha eleitoral, quando a senhora se lançou candidata, lembro que eu fiz uma entrevista com o prefeito Jânio Quadros, e ele disse que não votaria na senhora e nem a dona Eloá votariam. Isso uns 4, 5 meses antes da eleição. Depois, parece que ele ajudou no final da campanha. O que aconteceu na mudança? 20 dias Qual foi a antes. participação dele na sua eleição? O que eu vou te dizer, eu ouvi, eu não testemunhei. 20 dias antes da eleição, ele reuniu o secretariado e todos os cabos eleitorais antigos, etc., e pediu que colaborassem comigo. Mas eu tenho a impressão que a esta altura ele já não conseguiu muito. O mais honesto em relação a esse assunto foi o Arthur Alves Pinto. O Arthur me chamou e disse: Dirce, eu sinto muito, mas eu não posso te arrumar um voto, porque eu já estou completamente comprometida. Eu tenho todos os comitês, todas as placas, todas as faixas, tudo, todas as minhas dobradas. Como é que eu vou retirar os outros e colocar você? Agora, deputada, eu queria entender... Ele entrou na campanha tarde demais. Foi exatamente 20 dias antes do dia da eleição. No fim da campanha? Por que a senhora sentiu esse amor? Mais uma vez, pergunte a ele, não a mim. Deputada, Talvez porque ele tivesse medo da derrota, uma vez que a derrota pudesse refletir no nome e na reputação dele. Será que ele imaginava que a senhora ia votar com os progressistas? E ele não concordaria? Eu nunca Porque a senhora perguntei. tem Uma votado... coisa eu quero deixar bem claro. Eu amo meu pai, ele é o único pai que eu tenho.
Não posso me divorciar do meu pai, como eu me divorciei de maridos, não posso arrumar outro pai. Ele é meu pai. Se pudesse. Mas o meu compromisso político não é com meu pai. É com as 34 mil e poucas pessoas que votaram em mim. Agora, e que eu deputada, espero que aumentem. Quer dizer, o meu compromisso político é com o povo brasileiro. Deputado, o seu pai colocou a máquina à sua disposição. Quando faltavam 60 dias para as eleições, Não, o seu não, eu pai tenho colocou conhecimento a de 20, Coab 60 não. E várias outras... Não, 60 vários não, outros você setores está errado. importantes da Inclusive, prefeitura. é conflitante com o que ele diz. Há quanto tempo? 20 dias antes. 20 A dias. declaração dele. Mas a máquina estava trabalhando a favor da senhora há quanto tempo? Não, a máquina já estava toda comprometida com outros candidatos da área janista. Deputada, a senhora nunca pediu ao seu pai apoio na sua candidatura? E se Não. não pediu, por que não pediu? A gente Porque pede eu acho voto que em coisas todo não lugar. se pede. Deputada, eu queria... As pessoas dão ou não dão. Deputada, Mas por ele é favor, seu então, pai, deputada. Deputada, a senhora falou que teve 34 mil votos, a senhora mesma acha que a votação não foi muito grande. Antes, na primeira parte do programa, a senhora dizia que considera a bancada feminina muito pequena na Câmara Federal. Por que as mulheres brasileiras, no entender da senhora, não se preocupam em eleger uma bancada maior, bancada feminina, na medida em que há vários direitos a serem conquistados, segundo a senhora? Porque a mulher ainda não aprendeu a se valorizar e a valorizar as outras mulheres. A mulher tem uma coisa que os homens não têm. A mulher é altamente competitiva. Quando o homem olha outro homem, vê o homem inteligente, culto, bem vestido, realizado, ele fica satisfeito. Quando uma mulher vê uma mulher bonita, bem vestida, culta, realizada, ela fica invejosa e despeitada. A mulher tem muito que consertar em si mesma. A mulher não sabe usar a força que tem. E ela perde muito não sabendo utilizar a força que ela tem. Eu tive muita mulher que me disse que não vota em mulher, não usa médica mulher, não usa advogada mulher. São mulheres que se acostumaram tanto com a opressão que sofreram, que estão totalmente acostumadas, condicionadas, satisfeitas à condição de subcidadãs. E a mulher é muito responsável por tudo isso que está acontecendo. Deputada, eu queria entender um pouquinho a sua, digamos, ideologia, né? A senhora se disse aqui contra o capital estrangeiro no Brasil, a favor do calote da dívida externa, contra o FMI, disse que os americanos passando a fronteira são bandidos. No entanto, a senhora se elegeu por um partido, o Partido Social Cristão, cujo líder em São Paulo, o ex-deputado Herbert Levy, teria um infarto se estivesse tido o programa ouvindo essas coisas que a senhora disse, que é exatamente tudo o contrário do que ele pensa. Faz parte hoje de um PTB cuja maioria no Congresso Constituinte vota com o Centrão, com as posições mais conservadoras, para não dizer outra coisa. Certo? Eu queria, então, como é que a senhora explica essa contradição aparente? Ou a senhora não está satisfeita nem com o PSC por Desculpem, não quero ofender ninguém aqui, pelo amor de Deus, mas esta é uma das grandes perguntas da noite. Meus parabéns. O problema é o seguinte, eu queria ser constituinte, eu queria oferecer a experiência e a bagagem que eu tinha, a visão, a exposição que eu sofri na vida. Eu queria transformar tudo isso em alguma coisa que me desse estímulo intelectual, uma boa razão de viver. Esses são os únicos retornos que eu espero da minha atuação política. Vamos lá. Que fosse mais afinado com essa Não, não podia, não. Por quê? Não podia. Por quê? Em primeiro lugar, eu trabalhei para Antônio Hermílio de Moraes. Ele foi meu candidato a governador de São Paulo. E eu tenho certeza absoluta que o povo paulista já se arrepende muito de não ter eleito. Ele deveria e merecia ser governador, em primeiro lugar. O PTB, que era o partido dele, não me dava legenda. Porque o Jânio não queria, e os janistas não queriam. Ninguém queria dividir bolo com a menina do Jânio. Nenhum outro partido aceitaria a menina do Jânio. Mas não era caso nem de tentar. Você acha que àquela altura um PMDB ia me dar legenda? Não, você não é do PMDB, você conhece o PMDB o suficiente, mas não tem nem cabimento. Mas hoje a senhora se sente
desconfortável nesse PTB que vota com o Centrão? Muito, muito. Eu não tenho nada a ver com o PTB. E vai continuar nele ou está procurando um novo partido? A senhora ia para o partido que o senador Fernando Henrique, o senador Mário Covas... Por favor, Rossi, nós tivemos um problema de áudio, eu pediria só que a senhora repetisse essa última resposta. Em seguida, o Clóvis Alguma Rossi coisa vai que eu estou fazer... fazendo errado aqui? Está tudo perfeito, é só um problema... Vamos lá, o que foi que você É o perguntou? PTB, é só repetir a questão do PTB, se a senhora se sente ou não... O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Se o PTB seguisse os seus estatutos, não deveria existir o PT, o Partido dos Trabalhadores, porque ele deveria representar exatamente o trabalhador brasileiro. Mas o PTB, mais cedo ou mais tarde, vai oficialmente aderir ao governo Sarney. Deve, provavelmente, pegar um ministério. Deputado, Para qual pode partido? lembrar um episódio... Agora, recente o Brasil está precisando de um partido de centro-esquerda. Seria O esse Brasil partido... está precisando de um partido realmente social progressista. A senhora se sentiria à vontade nesse partido que os senadores Mário Covas e Fernando Henrique, o ex-governador Montoro, estão tentando criar? E, aliás, Muito. só acrescentando mais uma pergunta do Rossi, a senhora tem conversado bastante com o Fernando Henrique, com o Mário Costa, a senhora conversa sobre a possibilidade de ingressar no partido? Tenho. E ele não se arrepia ao conversar com o Quadros? Hoje não, mas ele se arrepiava muito. Deputado, eu queria... Na época que você me perguntou por que é que eu não saí por outro O partido. Fernando Henrique, inclusive, usa a comparação do Quadros, Jânio Quadros, para mostrar as suas qualidades e os defeitos do prefeito. Sabia disso não? Eu já assisti 2 entrevistas dela, dizendo, a deputada desse Quadros é fantástica, é ótima, é honesta, decente. Agora, Deputado, Isso eu não podia sabia. aproveitar o programa para esclarecer um episódio. Outro dia vi um outro debate político na televisão, acho que foi a senhora com o Roberto Cardoso Alves, do Centrão. Como é que foi o episódio, quando eles lançaram o documento de fundação do Centrão? A senhora assinou, não assinou? O que houve naquele episódio ali, quando surgiu o Centrão? Depois deu muita discussão. A senhora chegou a assinar esse documento de fundação do Centrão, não? Eu nunca participei do Centrão, nem assinei nada do Centrão. O que houve nesse O episódio? único documento que eu assinei na Constituinte foi a mudança do regimento interno. E vou te dizer por quê. Porque constituintes como eu, que não participaram da sistematização, foram constituintes de segunda classe, que não tiveram oportunidades de emendas, etc. E na mudança do regimento, o nosso trabalho teve a oportunidade de ser ampliado. Nós pudemos apresentar 5 emendas novas e requerer 4 destaques. Eu assinei este documento, a mudança do regimento. A formação do Centrão nunca, e não tenho nada a ver com o Centrão, e não quero nada com o Centrão. Agora, deputada, nós vamos ter eleições municipais este ano, possivelmente... Se Deus quiser. Se Deus quiser, a 15 já de tá novembro, passado. né? E aqui em São Paulo, a cidade da senhora, vai ser eleito um novo prefeito que sucederá a seu pai. A senhora já tem um candidato? Já me perguntaram isso aqui. A senhora apoiaria seu ex-marido, o ex-secretário Mastrobono, que vai ser candidato? Não, eu tenho grande admiração por ele, tanto tenho, né, que vivi com ele. Mas a linha ideológica dele é diferente da minha. E... É o mesmo partido? Como? Ele está no PTB. PTB. Né? Não, a senhora também está. Eu também estou no PTB. Um partido. Mas ele é um homem de direita. Não, eu não apoiaria, não. Inclusive, foi um dos motivos pelos quais nós nos separamos, etc. Mas eu tenho por ele a maior admiração. Ele é muito culto, muito inteligente, muito preparado. Mas é um técnico. Deputada, E quem a senhora apoiaria, então? E quem eu apoiaria? Isso é difícil. O candidato dos históricos do PMDB? Seja ele qual for. Quais são os candidatos históricos do PMDB? Uma porção de deputado José Serra, ministro Almir Pazianotto, ex-ministro Wilson Funaro, Franco Montoro. O Pazianotto é um nome bastante interessante. deputada, Ele é um homem limpo. a senhora, de certa forma, respondeu essa pergunta, agora eu vou refazer, porque acredito que muitos telespectadores estejam interessados em mais esclarecimentos, que é o seguinte: a Enédia Amara, da Praia Grande, diz que sofreu um problema que resultou no internamento semelhante ao da senhora e pergunta o seguinte: que atitude pode tomar uma pessoa vítima de uma medida desse tipo para se defender? O que a senhora teve a ajuda de um advogado que espontaneamente impetrou habeas corpus. Agora, se alguém sofreu uma violência desse tipo, como é que deve proceder? Essa é a pergunta da telespectadora.
Bom, ela deve manter sempre um advogado de alerta. Eu, como era uma pessoa que nunca havia cometido crimes, não tinha advogado, não tinha nem multa de carro, etc., não tinha o meu advogado, não estava preparada, fui pega de surpresa. Mas se ela já passou por isso, ela deve ter um advogado de plantão constantemente. E se Deus quiser, nas leis ordinárias, isto tudo, eu dou a ela a minha palavra, o meu sangue, isto tudo vai ser impossibilitado. Eu queria completar, a senhora citou uma emenda que a Sérgio senhora apresentou a propósito disso, mas não ficou claro, essa emenda vai ser votada ainda, tem chances? Não, a emenda foi rejeitada pelo Cabral por não ser considerada matéria constitucional pura e simplesmente. Agora, é bastante interessante, o que é matéria constitucional? Se dependesse de mim, a Constituinte era algo completamente sintético que ocupava uma página. Ela saiu analítica. Então, quem carrega 2 listas telefônicas, carrega 3 listas telefônicas, não? Tudo que é constitucional é aquilo que nós, constituintes, decidimos que é pura e simplesmente. Essa matéria já está abrangida na Constituição, não está, deputada? Na parte dos direitos humanos? Não, não está muito clara, não. Deputada, Absolutamente. Não como é que as mulheres constituintes se comportam? Elas se reúnem de alguma forma para estabelecer uma estratégia diante A já bancada houve a feminina tentativa de é criação. terrivelmente unida. Existe o clube da Muito da unido. O Luluzinha? Clube da Luluzinha funciona realmente e nós temos grandes deputadas. É uma turma bastante atuante. Deputado, o seu nome está sempre muito ligado à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, né? Sempre que sai notícias, entrevista, muito ligado. O senhor falou de um caso de Natal, né, que envolve uma empreiteira, um genro do ministro Antônio Carlos Magalhães. Qual é a próxima denúncia que a senhora pretende fazer? Aproveitar que nós estamos aqui. Qual é o caso novo para ser revelado por essa comissão que a senhora está investigando agora? Aliás, Ricardo, a propósito, gostaria que a deputada também falasse sobre os resultados obtidos com a investigação em Pinheiro, que é a terra natal do presidente Sarney. A senhora fez parte das investigações. Não, o problema é o seguinte, nós temos a da Câmara, da qual eu faço parte, e nós temos a do Senado. E nós trabalhamos em conjunto. Eu acompanho a deles, eles acompanham a nossa e nós trocamos documentos, etc. Pinheiro foi feito pelo senador Maurício Correia. Senhora não. Eu fiz Viana, no Maranhão. Perfeito. Viana é uma coisa bastante interessante. Em agosto do ano passado, Aníbal Teixeira deu ao prefeito de Viana 10 milhões de cruzados para que se construísse um hotel de 5 estrelas. O dinheiro desapareceu, o hotel não foi construído. Então, eu fui em companhia do deputado Lésio Sattler, do PMDB, Espírito Santo, fazer essa investigação em loco. Fiz todo o levantamento, aprontei um relatório, encaminhei à Polícia Federal, etc. Essa cidade, para vocês verem a tragédia que é este Brasil, esta cidade tem 10 mil habitantes. Ela tem 2 escolas muito precárias. Ela não tem um hospital, não tem água e esgoto, nenhum sistema de infraestrutura. E nós vimos 2 leprosos na rua. Esse dinheiro foi dado sem plano de obra, sem nenhuma especificação. Foi um requerimento batido à máquina, assinado. Foi só um exemplo. Nós pegamos esporadicamente. Essa é a história do Brasil. Agora, o Ricardo E teve pergunta. um deputado que me disse que a corrupção não faz diferença, faz sim. Aliás, Quando você tem um país que é 8º em renda e o povo que é 48º em distribuição de renda per capita, essa diferença está em algum lugar. Ela está aumentando o patrimônio de alguém. deputada, a senhora falava há pouco na bancada feminina, que é muito unida, o Ricardo tocou no problema da corrupção, então nós vamos pedir que a senhora acompanhe por aqueles monitores a pergunta da deputada federal Rita Camata, que é da bancada feminina e que também está preocupada com a corrupção. Tutu, as minhas felicitações pela tua brilhante e dinâmica atuação na sua dupla jornada hoje como constituinte e como membro da importante Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Federal. Eu pergunto agora, Tutu, você acha que a promulgação da nova Carta Magna deste país vai contribuir para que detenha um pouco mais a onda de corrupção que nós vivemos hoje no país? Vai. Vai em parte.
Nem tanto quanto eu gostaria que fosse, porque essa nova Constituição dá mais poderes ao Poder Legislativo. E o Poder Legislativo é mais fácil de ser controlado na área da corrupção do que o Poder Executivo, porque ele é dividido, ele é aberto a debates, ele é aberto a inquéritos, ele é limpo, ele é em cima da mesa. Deputado, Sim. bem a propósito disso, a propósito do Poder Legislativo, qual é a sua opinião sobre o Poder Legislativo? Porque a senhora é parlamentarista, portanto, a senhora acredita no poder do parlamento. Mas e a teoria do é dando que se recebe nesse caso? Porque eu posso lhe dar um exemplo familiar, não é? O seu pai, quando renunciou, alegava dificuldades com o Congresso, que ele exigia coisas que ele não podia dar. Hoje em dia ele não tem nenhum problema em relação à Câmara Municipal, que está comemorando agora 100 projetos votados, ou melhor, aprovados sem voto, por decurso de prazo. Quer dizer, suponho que o presidente Jânio Quadros tenha aprendido a lição. A senhora acredita que esse legislativo vai melhorar? Ou nós vamos continuar nessa, ou o é dando que se recebe vai continuar a prevalecer nas relações entre os poderes no Brasil? É dando que se recebe é um negócio muito sério, né? As coisas chegaram ao ponto de se perder a dignidade. Para falar uma linguagem um pouco mais franca, vergonha na cara. Sinceramente, São Francisco deve estar muito envergonhado, ele não merece. A senhora poderia contar alguns exemplos que a senhora tem visto lá no Congresso, no plenário constituinte? Esse tipo de caso de eu até acrescentaria... Todo mundo fala, mas ninguém dá um exemplo. É verdade, por exemplo, a suspeita que o deputado José Genuíno, por exemplo, levantou, que de certa maneira o próprio deputado Ronaldo César Coelho levantou, de que a aprovação do teto de 12% de juros reais ao ano pelo Congresso Constituinte é, primeiro, uma vingança contra ele, o deputado banqueiro que votou a favor da reforma agrária, votou com a esquerda na questão da reforma agrária, e segundo, é o que o próprio Ronaldo César Coelho chama de votar no ponto futuro, ou seja, na expectativa de receber vantagens no segundo turno para eliminar o teto de 12%. Não acredito. A tabela dos juros é bíblica, você sabe, né? Não é nenhuma novidade, ela já estava na Bíblia. É algo bastante antigo. Os juros realmente precisam ser tabelados, eu votei a favor. Tudo precisa ser controlado, você não pode deixar o ser humano completamente à vontade, porque ele é terrivelmente egoísta, ele vai defender os interesses deles e não do povo naturalmente. Eu não acredito nisso não, mas eu vi coisas incríveis lá, por exemplo. Eu vi um deputado mineiro, não dou o nome, porque quando fizer vou fazer bem feito, como sempre faço. Eu até hoje sou uma deputada que nunca fui desmentida. Tudo que eu apresento documentado, com relatório, etc. Mas eu vi um deputado mineiro subir na tribuna e fazer um discurso sobre o parlamentarismo. Quando ele desceu, um deputado do Centrão gritou a ele: a posição do seu irmão já saiu, ele votou presidencialismo. Isso uma questão de um espaço de 45 minutos. Enfim, as posições são dadas, as estações de rádio cedidas, os cargos, as nomeações. Eu fiquei tão chocada no dia do voto do sistema do governo, é como se passasse sardinha em frente de gato naquele plenário. Como que a senhora acha? Uma loucura. Eu e a Abigail Feitosa, que é uma deputada da bancada da Bahia, saímos e vomitamos literalmente. Deputada, nós não estamos à véspera da votação do mandato do presidente Sarney, quer dizer, nos parece mais tranquila do Agora que eles estão dando provisória só, do que foi a do sistema de governo. Como é que a senhora está vendo as negociações, já que a senhora falou que nessa primeira votação, quer dizer, do sistema, aconteceram coisas desse nível? Como é que a senhora acha que estão as negociações para essa votação que deve acontecer essa semana? Olha, eu não estou tão ao par da segunda como eu estive da primeira, porque eu aprontei também escândalo na primeira. Eu subia na tribuna todo dia e falava barbaridades, acusava isso e aquilo, que agora por onde eu passo todo mundo se cala. É uma coisa bastante interessante. Quem está falando no telefone desliga, entendeu? Mas eu que a senhora está por fora, dessa vez a senhora está por fora. Deputada, a senhora tem... Agora, me ofereceram muita coisa também na primeira. O que ofereceram? Quem ofereceu e o quê? Hein? Quem ofereceu o quê? Roberto Abreu Sodré telefonou 2 vezes. O que ele ofereceu? Acho que eu quisesse, não chegou em detalhes. Dessa vez ofereceram alguma coisa? Não, agora não. Deputada, eu gostaria de saber se na bancada feminina a senhora encontra o mesmo nível de inveja e competitividade que a senhora achou no seu eleitorado, que eu fiquei um pouquinho
mordida com isso. Não é para ficar mordida, não. Eu só quero que as mulheres estabeleçam mais um sentido de solidariedade, sejam menos competitivas, Mas pelo a amor de senhora Deus, nota porque seria isso lucro como para todo mundo. uma Não, diferença, entre as a mulheres senhora não, pode- entre as mulheres não. Esta é uma grande deputada, Mas, Rita quer dizer, nas Camatta, constituintes respeitada por esse todas. defeito está mais preservado. Nós somos uma minoria tão esmagadora, Se unem, né? hein? Quer dizer, em minoria, a senhora Exatamente. acredita E que mulheres sofridas, mulheres experientes. Agora, enfim. em homem, a senhora não tem notado essa competição nem inveja, mas mais corrupção, por exemplo? A senhora acha que... Gostaria de saber quais são as qualidades que a senhora... Já que a senhora diferenciou, né, deixou claro que nós somos mais invejosos, o que é que eles têm mais os de homens, peculiar? não digo que eles são mais suscetíveis à corrupção, mas eu acho que por natureza, né? Por exemplo, uma vez me ofereceram uma estação de rádio e eu disse, bom, eu vou ter que nivelar com este indivíduo. Não era o ministro Antônio Carlos Magalhães, era outra pessoa que eu prefiro até não citar, porque se Deputada, a senhora tem que dar o nome aos bois, É deputada. pública, nós somos jornalistas, queremos saber a verdade. A senhora mencionou até agora o ministro Aníbal Teixeira, o ministro Antônio Carlos Magalhães, mas não mencionou ninguém do meio parlamentar e político, seja no caso do sumiço dos 2 milhões de dólares, seja no caso desse deputado mineiro, que a senhora fez questão de preservar o nome. Por que não dar o nome aos bois? Porque o dia que eu der, eu vou dar bem mais dado. Mas é o tal negócio. Me diga uma coisa, o que é que uma mulher como eu faria com uma estação de rádio? Venderia 70 mil dólares, por exemplo? Sim, me disseram isso, vende, mas o que é que eu faria com 70 mil dólares? Implicaria no lucro? E faria o que com o Ou dinheiro do deixaria outro? o dinheiro em Depositaria, dólar? poderia Quer dizer, a depositar na nossa Suíça. mentalidade feminina é muito mais prática, nós não temos essa preocupação. Mulher é mais fácil, né, nessa área, eu acho. Mulher não está tão preocupada com patrimônio, ela não tem a ganância. Hein? Algumas? Eu não sei. Eu tenho um apartamento muito bom e um carro. Agora é gananciosa, vai crescer muito. Eu queria que a senhora só colocasse um defeitinho nos homens para a gente ficar igual. Nós somos invejosos e eles... Não, que as Se homem homens e não as tivesse mulheres sempre defeito, eu não sejam estaria diferentes. sozinha, minha querida. Homem tem muito defeito. Homem é muito inseguro, ele é muito imaduro. Isso. Mas olha, tá bom. Tá de acordo? Estou satisfeita. Não, estou satisfeita. De acordo. Ele é muito imaturo, ele é muito Tudo inseguro, igual. ele é muito dependente. Muito dependente. Onde é que está o Clóvis Rossi com a mulher de centro, pia direita e tanque à esquerda? Isso é uma brincadeira. Né? Cozinhando para você ou lavando para você, provavelmente. Deputada, Eu queria saber, eu podia continuar nessa linha, digamos, psicológico, intimista? De lavar e cozinhar? Não de lavar e cozinhar. Eu queria entender um pouquinho como é que funciona a cabeça de uma pessoa, de uma política, né? Numa situação que pode vir a acontecer a muito curto prazo, no seu caso. A senhora foi casada com o Dr. Mastrobono, a quem confessa admirar. Ele pode ser candidato a prefeito. Certo. A senhora é filha do prefeito Jânio Quadros, que certamente terá seu candidato e que não é exatamente a figura de estimação do senador Fernando Henrique. E, finalmente, a senhora pode, de repente, estar nesse partido que vai lançar um candidato a prefeito. Isso não dá um certo curto-circuito mental? Quer dizer, como é que a senhora se relaciona com o seu pai, com o Dr. Mastrobono e trabalhando contra eles, tendo um candidato de um partido que é exatamente, tem na figura do seu pai, pelo menos, uma das figuras mais odiadas por essas figuras dos históricos. Como é que funciona a cabeça de uma pessoa nessa circunstância? Tem que funcionar muito claramente e tem que dividir os departamentos, uma divisão muito firme. Porque no minuto que você começar a misturar as coisas, você perde completamente a autenticidade e a capacidade do seu trabalho e realização. Não se pode misturar os departamentos. Quer dizer, a senhora num determinado momento, quando a senhora vai à casa do seu pai, a senhora é filha só, não é política? Sou só filha, já disse. Meu pai é o único pai que eu tenho. Falar nisso, não me leve a mal, gostaria de fazer uma pergunta. Lá vem ele outra vez. Eu também tenho uma, mas... É bem provável que o prefeito Jânio Quadros, o presidente Jânio Quadros, esteja assistindo o programa, né? Gostaria de saber o que a senhora gostaria de falar para ele agora, aproveitando nós estamos no ar. O que a senhora gostaria de dizer para ele? O que a senhora está sentindo depois desse debate todo? Eu quero dizer para ele que o povo tem muita frustração e o povo quer votar.
O povo quer votar. O quanto antes. E 76% da população está insatisfeita com o governo Sarney. E que o Sarney tem que, na dignidade de estadista, se retirar, colaborando com a abertura democrática. Deputada, voltando ao presidente Sarney. E nós precisamos também eleger os nossos prefeitos, principalmente os vereadores que já estão aí há 6 anos, vão ficar quanto? 7, 8, 9, 10? O que é isso agora? Então, por favor, eu gostaria que o prefeito Jânio Quadros repensasse o seu posicionamento. A senhora falou como deputada constituinte. E agora, Exatamente. como filha, o que a senhora diria? Como filha, eu quero que ele cuide bem da saúde dele, se alimente bem. Já devia estar dormindo, por sinal, porque ele acorda muito cedo. Deputada, por favor, os nossos telespectadores telefonam pedindo a sua opinião E que cuide bem do meu cachorrinho que está lá. sobre várias figuras. Agora, há três figuras mais mencionadas aqui, ou melhor, 4. Antônio Hermílio de Moraes, Paulo Maluf, Leonel Brizola e Lula. O que a senhora pensa resumidamente de cada um? Já começou a melhorar, estou mais satisfeita. Vamos lá. Antônio Hermílio de Moraes, a grande reserva moral política brasileira. Ainda tenho muita fé nele. Embora dirigir um país não seja dirigir uma indústria, numa indústria você pode ter crueldades e egoísmos que você não pode ter com o povo, numa nação. Este homem demonstrou grande capacidade e eu ainda sou eleitora dele. Perfeito. Paulo Maluf. Eu lutei tanto, lutei nas minhas possibilidades muito modestas, né, como eleitora brasileira, como cidadã brasileira, etc., para que ele não se elegesse, para que Tancredo Neves se elegesse. Se formou assim no Brasil aquela onda, né? Temos que parar o Maluf. Eu me confesso, eu fazia parte dela. Será que eu fiz a coisa certa? Será que Paulo Maluf seria um pior governo do que é o governo Sarney? Será que vale a pena tentar parar nessa mesma onda que se faz agora um Brizola? O governo do Brizola no Rio não foi tão ruim assim. Então os militares dizem, não se pode ter eleição agora porque se elege um Brizola. O povo elege quem ele quiser. Inclusive, seguindo a relação, o deputado Luiz Inácio da Silva, Lula. Tenho pelo Lula o maior respeito. O PT é o partido mais sério dentro da Constituinte. O PT não falta sessões. O PT estuda tudo, acompanha tudo. O PT, o deputado do PT, doa a seu partido 40% do seu salário. Das 4 passagens mensais, ele entrega 2. Consequentemente, quando você tem uma sessão, você olha para cima, você vê na galeria gente do PT. Dos outros partidos, não. Então, são as esquerdas ativas. Não é esquerda ativa, não. É esquerda ativa. O que é que não a agrada no PT, deputado? Um minutinho só. A senhora mencionou as qualidades. Essa é uma outra boa pergunta. Entre eu e o PT, existiu uma única pedra no caminho, que foi a posição presidencialista deles, e eu sou parlamentarista. Só isso? Só isso. Concordei com eles e votei com eles até agora. Deputado, uma pergunta. Não quero devassar a intimidade da família, mas apenas como a título de folclore. A título de folclore. Tá folclórico demais este programa, que é o programa político mais sério desse país. Então, vou fazer uma pergunta bem séria de política para a senhora. Nós, jornalistas, ouvimos com muita frequência uma versão que seu pai propaga a respeito de uma previsão de um astrólogo a respeito do futuro político dele, né? A senhora deve ter ouvido isso em família, dezenas de vezes. Eu gostaria que a senhora contasse o que é isso. Não sou supersticiosa. Mas que previsão é essa? Não acredito em previsão nenhuma. Foi uma previsão quando ele era estudante de Direito, disseram a ele que ele seria presidente da República, depois cairia, depois seria presidente da República outra vez, e no mandato de presidente da República seria assassinado publicamente. Ouvi dizer, não participei, foi uma coisa, sei tanto quanto você. Agora, não sei a que ponto. Mas até agora ela deu certo, deputada. A senhora teme ou torce para que ela continue dando certo? Não posso temer nem torcer. Como eu te disse, não acredito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não posso torcer para que meu pai seja assassinado
Mano, ocupando um cargo mais alto dessa nação. Deputada, E que a senhora fala o folclore na eleição do seu pai, por exemplo, o folclore que a senhora aqui não considera político, né? O folclore foi um dos carros-chefes, pelo menos para a eleição do seu pai. A senhora considera que o folclore, no seu caso, ele não contribui para a sua eleição? Que tipo Os detalhes? de folclore? Não, tudo, desde que seja pessoal, está sendo catalogado como folclore. Eu diria o cachorrinho, né? A caspa, a mortadela, essas coisas que ajudaram a popularizá-lo, né? E que, de uma certa maneira, vieram no seu lastro, né? Isso era mais válido na minha infância, viu? Não subestime o povo brasileiro. Porque, inclusive, na minha infância, ele não era nem dono de rádio. Na campanha de presidente de 59, ele já tinha um radinho de pilha. Hoje, ele está todo na televisão. Você não encontra ninguém de favela, de barraco, que não saiba o que é FMI, dívida externa, etc. Não subestime o povo brasileiro. O folclore, felizmente, está perdendo seu Deputada, poder. a senhora recomenda às mulheres que votem em mulheres? A senhora votaria, se tivesse que optar entre um homem e uma mulher, em situações, digamos, pessoas parecidas ou politicamente semelhantes? Só votaria uma mulher de preferência? Eu recomendo a mulheres que votem em mulheres competentes. Entre uma mulher, um homem competente e uma mulher incompetente, que vote no homem competente, mas que, por favor, procure se fazer representar por mulheres competentes. Qual foi a grande mulher política da história brasileira? Ivete Vargas? A Ivete Vargas foi. A Alzira foi. E fora do Brasil? A quem Tati senhora está admira? dando um baile, né? Mas a Tati era de Indira direita, Gandhi. Deputada, aí é uma outra Se bem que ela foi um contradição. pouquinho A cruel Tati pro era meu de gosto. direita, a senhora se diz uma Tati mulher de tá dando baile pra centro-esquerda. esquerda? A Tati era uma mulher claramente de direita. A senhora que se diz uma mulher de centro-esquerda, teoricamente, não deveria apoiar as políticas. Sim, a que Indira ela... Gandhi cometeu barbaridades, por exemplo. Ela pôs o pessoal em fila, fez a mastectomia, vasectomia, oferecendo Radinho óculos de Ray-Ban e rádio de pilha. Ela massacrou o Paquistão. Nós estamos falando de mulheres competentes. Agora, se são boas ou ruins, Deputada, etc., isso é a senhora é outro contra caso. qualquer programa, a senhora é contra ou a favor um programa rigoroso de controle e planejamento familiar? Eu apresentei as duas únicas emendas que não foram aceitas também pelo Cabral. Uma, claramente, favorecendo o aborto. E eu quero pedir a vocês todos a oportunidade de explicar por quê. Eu nunca sofri um aborto na minha vida, não recomendo a nenhuma mulher que sofra um aborto. O aborto é uma violência contra o corpo da mulher. É uma raspagem feita no escuro, que é feita demais ou por menos. Consequentemente, essa mulher nunca fica sadia o resto da sua vida. O aborto é uma consequência da falta de controle de natalidade. Mas o aborto é um direito, ele não é um dever. E o que é que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil é que a mulher rica, por uma quantia equivalente a $800, se hospitaliza, se serve de antibiótico, etc. E a mulher pobre está abortando com cabide ou talhe de couve, por curioso, está morrendo. Então a senhora é favorável à distribuição de pílula? 5 mil mulheres faleceram o ano passado no Brasil por abortos mal cuidados. Mulheres carentes, mulheres pobres, de baixo nível. Inclusive no Vaticano, onde mora o Papa, o aborto é livre. Ele não é recomendado, mas ele pode ser praticado. A vida da mulher é salva. E eu apresentei também um projeto muito sério de controle de natalidade. Essa é uma das coisas que realmente eu entendo por ser cientista. Também não foi aceito, passa agora para a legislação ordinária. Mas o que está acontecendo no Brasil é que nós estamos tendo de 4 a 5 gerações subnutridas. Gerações com carências de 400 calorias por dia ou mais. Deputada, Sim. nós estamos a 1h30 no ar, infelizmente eu tenho que encerrar o programa agora.
Meus agradecimentos à senhora pela entrevista. Muito bem. Deixa eu só explicar uma coisinha para Pois ele. não. Mas o meu programa de controle de natalidade era opção democrática. Não tinha nada a ver com o programa de Indira Gandhi. Eu só queria registrar que, ao contrário do que a senhora observou, o programa, a senhora deu uma entrevista que nada folclórica, muito séria, muito reveladora. Eu apresento, então, os meus agradecimentos em nome da produção do programa. Agradeço também aos nossos entrevistadores, que não se atropelaram nas perguntas hoje, estamos melhorando. Nossos agradecimentos aos telespectadores que nos telefonaram para encaminhar perguntas à deputada Dirce Tutu Quadros. Cópias dessas perguntas serão todas elas transmitidas à deputada. Muito obrigado também aos convidados da produção aqui presentes. O programa Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 9h25. Boa noite.